Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Meus amigos, aqui tá muito frio. E aí, tá frio? Eu gosto do Rio Grande do Sul, mas às vezes gostaria de morar no Nordeste. Bom, você sabe que eu escrevi livros, né? Uma série Perseverar. Sabe isso por quê? Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Creio que isso fala sobre quem ficou e precisa enfrentar a grande tribulação, mas esta palavra serve para nós hoje e a cada dia devemos ser perseverantes, resilientes. Perseverar significa ter força e paciência para não desistir. E podes crer que Cristo é a única pessoa que pode nos ajudar para ter êxito, vitória neste sentido, neste mundo, né? Hoje surgiu o assunto de que a personalidade humana não muda. Dependendo do ponto de vista que se olha, muda sim. Nós sempre teremos o cerne, tipo de pessoas, o nosso eu, nosso temperamento, mas o temperamento, se deixarmos que o Espírito Santo o controle, é certo que será mudado e para melhor. Nosso caráter recebe transformação. Logo podemos dizer que a personalidade pode mudar sim. Voltando a perseverar, uma pessoa que tem Jesus consegue perseverar. Em Jesus se enfrenta dificuldades, desafios, tempos de espera, mas Ele nos ajuda a não desanimar e sonha com que alcancemos o objetivo pelo qual fomos criados. Ser perseverante é muito importante, eu creio que é um atributo na vida de um cristão, porque pela fé estamos mantendo os olhos na esperança que temos, que é Jesus. Diante das dificuldades, temos escolhas que devemos fazer. Podemos continuar neste propósito que Deus tem conosco ou desistir diante dos obstáculos. Sabe, uma moeda sempre se diz que ela tem os dois lados, né? Eu creio que a perseverança faz parte da fé. Se cremos em Jesus, sabemos que a vida cristã tem dificuldades, que nossa fé é desafiada, confrontada, que há situações difíceis, mas com Ele conseguimos perseverar, pois Ele mora em nós e Ele nos ajuda a não desistir. Sabe, muitos me dizem, como tu aguenta tudo? Eu já enfrentei muitas coisas e sempre respondo, é Jesus em mim, e é verdade. Sabe, as dificuldades tantas que nós enfrentamos têm um porquê, um porém na nossa vida. Eu acho que minha fé em Jesus aumentou, cresceu muito com isso. O inimigo quer que nossa fé diminua, quer ver nosso sofrimento, nos tenta para que a gente desista desta fé em Jesus. E Deus permite para que cresçamos. Já falei aqui, às vezes me vejo como Jó. Não foi fácil para ele, não foi fácil para mim. Isso dói, mas digo que me sinto forte, porque dependo totalmente de Jesus. Quando Jesus não é suficiente para nós, a gente cai. Por isso precisamos pedir ajuda ao Santo Espírito para que nossa fé, confiança, perseverança aumente. À medida que cresci na vida cristã, não dá para explicar o começo que vivi e o que estou vivendo agora, mas posso afirmar que Deus me dá forças e me sustenta. Caso contrário, eu não estaria aqui. E é esta fé que almejo passar para você, querido inscrito, pessoa amada do meu canal, e também a você, visitante. Somente Ele, nosso Jesus, que nos dá a força que precisamos. Muitos lutam com a própria força do braço e isto é caminhar num atalho sem volta. Sabe, tá dando aquela polêmica dessa moça brasileira que morreu na Indonésia. Eu nunca ia num lugar daquele, mas eu já me vi em situações perigosas que fui atrás de outros. Conto em meu livro Perseverar 3, Surpreendidos por Deus, que eu segui uma repórter, que ela queria fazer uma matéria e ela me botou num laço quase que de passarinheiro, quase que sem volta. Me vi a 50 metros de altura e sem poder voltar para trás. Desistir eu não podia, eu tinha que ir para frente.
E não foi fácil o que eu enfrentei ali. Não gosto de alturas, mas e daí eu fico pensando, Deus sabia que ia acontecer isso com essa moça? Sabia. Agora a gente, a um olhar humano, a gente culpa todo mundo, né? Culpa um, culpa outro. Como eu disse ali, eu nunca ia num lugar assim. Mas e quantas vezes Deus alertou aquela moça de não ir ali? Eu tenho certeza, Deus não permite que ninguém morra sem ter conhecimento da verdade. Então ela teve ali esses dias e certamente pôde estar na presença de Deus nos últimos dias difíceis dela, que não deve ter sido nada fácil. E ela foi perseverante, mas não aguentou, era o momento dela. Mas quantas vezes Deus alertou certo para ela não ir? Quantas vezes Deus deu alerta para nós e a gente fez coisas que não devia e fez coisas que a gente achou que era certo, né? E não devia, caiu, deu com os burros na água, como eu digo, né? Não é fácil a nossa jornada, mas em Senhor a gente pode caminhar tranquilo, mais tranquilo, poder dormir de noite no nosso travesseiro com a consciência limpa, porque fizemos o que achamos que era a vontade dele. Agora, quando a gente sabe que a vontade dele é uma e a gente faz outra, a gente vai pagar com as consequências. Tragédias sempre acontecem. Nem houve também esses lá do balão que morreram, né? Foram dar uma volta em Santa Catarina, o balão pegou fogo, que morreu 8 pessoas e 13 sobreviveram, mas estão feridas. Às vezes, a gente quer passar só um fim de semana legal e Deus permite. Deus podia fazer qualquer coisa para impedir, mas Ele permitiu. Alguma coisa Ele quer ensinar, quis ensinar para os que foram e quer ensinar para os que olham, que veem as notícias, que somos nós. Você poderia me perguntar, mas Virgínia, como eu posso fazer para ter essa fé, para perseverar? Existe uma regra? Sim, a mais importante de todas, ter intimidade e comunhão com Deus. Quando o casal Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu com eles perderam a comunhão com Deus. E em Jesus nós temos essa comunhão novamente. Em Jesus nós podemos chegar diante do trono de Deus, clamar, pedir, orar. E orar fortifica nosso relacionamento com Ele e com Jesus. Aí, Virgínia, eu não tenho tempo. Tu não imagina como é a minha vida. Eu imagino sim. Mas você pode orar enquanto faz suas refeições, enquanto toma banho, vai ao banheiro, está dirigindo, ou num ônibus, ou num táxi, num avião. Orar em todo tempo. Isso é ter comunhão com Deus. Ler a Bíblia também. Isso é alimentar teu espírito, é receber orientação no dia a dia, ouvir Deus falar. Mas Ele fala em outras maneiras também. Ficar no silêncio, na presença de Deus é maravilhoso. Você sai de sua presença cheia de ânimo, perseverança, esperança. Entregando teus fardos a Deus, é certo que Ele cuidará de você e você conseguirá perseverar no dia a dia. Você precisa entender que Ele sempre está de braços abertos para nos ajudar a conseguir vencer um dia de cada vez. Como o pão que alimenta e a água que sacia nossa sede, essa comunhão deve ser diária para conseguirmos perseverar. Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus nos ensina a ter esta perseverança para que possamos fazer Tua vontade e possamos alcançar a promessa que Tu nos tem guardada. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nem acordar, acorda. Ai, que figura. Ai, que figura, gente.
E aí? Você gostou do vídeo de hoje? Então dê um like. Pode compartilhar também. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.